Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas e hoje nós vamos continuar a nossa aula aí sobre o reino fungi, né? O fantástico reino dos fungos. Bom, hoje nós vamos falar então de classificação, né? Dos principais representantes aí dos fungos. O reino fungi ele foi proposto lá em 1969 pelo cientista chamado de Whittaker, tá certo? Então, baseado nas características dos fungos, né? Esse cientista resolveu classificar os fungos em um reino próprio, né? Diferindo ele, então, das plantas, que já foram, inclusive, classificadas como plantas, e também dos animais. Então, fungo é fungo, tá certo? Bom, a gente sabe que essas classificações em reino, eu já comentei com vocês, está um pouco ultrapassada, e hoje nós temos principalmente as classificações baseadas aí nas sequências de nucleotídeos, né, com base molecular, né? Então, no caso aí, de acordo com a sequência de nucleotídeos do RNA ribossômico, o RNA que é encontrado nos ribossomos, tá, que são as organelas importantes na produção de proteínas, os seres vivos, né, aqueles que apresentam células, eles estão classificados em três domínios: o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária, ok? Bom, a gente já viu que o domínio bactéria e arqueia corresponde ao antigo reino Monera, que é o reino das bactérias, tá certo? Esses domínios, bactéria e arqueia, são representados pelos organismos de células procarióticas, ou seja, que não apresenta aí um núcleo individualizado pela membrana carioteca, tá certo? Já o terceiro domínio, né, o domínio eucária, é representado por todos os outros grupos de seres vivos, com exceção das bactérias, né, que apresentam célula eucariótica, ou seja, que tem um núcleo aí individualizado pela membrana carioteca. Ok? Então, nesse domínio aí, eucária inclui o antigo reino protista, que nós vimos, né, dos protozoários e das algas, agora o reino fungi, né, posteriormente o reino vegetal, que é o reino das plantas, bem como o reino animal, tá certo? De acordo, inclusive, com essa base de nucleotídeos, né, com essa sequência de nucleotídeos, a gente percebe, né, que os fungos, eles são, inclusive, mais próximos aos animais do que as plantas, tá certo? Bom, então, gente, hoje nós vamos estudar os quatro principais representantes de fungos, tá? Quatro grupos específicos. A classificação dos fungos, na verdade, ela é bastante complexa, mas didaticamente a gente trata aí de quatro grupos principais. Bom, o primeiro grupo aí é o dos quitridiomicetos, que são fungos predominantemente aquáticos, ou seja, que vivem, né, na água. E eles formam aí esporos, que são chamados de zoósporos flagelados. Claro, são fungos que vivem na água, então esse flagelo é importante aí na locomoção desses esporos, né, para encontrar um ambiente ideal aí para ele crescer, para ele germinar e gerar um novo fungo. Bom, os quitridiomicetos, né, então vão ter aqui essa estrutura. Vamos ver aqui um detalhe. Isso daqui, gente, é um tecido vegetal, tá? É uma folha morta encontrada dentro da água, certo? Então, isso aqui é o tecido vegetal. E essa aqui é a estrutura do quitridiomiceto. Então, o quitridiomiceto, ele vai apresentar aqui, ó, o seu micélio vegetativo e aqui o seu micélio reprodutivo. Vejam que a hifa, ela é cenocítica, né? Ou seja, aseptada, não apresenta septos. Vocês não veem aqui separação de septos, tá certo? Nem aí e nem aqui, ok? Então, hifas cenocíticas. Pessoal, na estrutura reprodutiva, nós vamos ter a formação de esporângios, tá? Esporângio, ou seja, a estrutura de formação dos esporos, certo? Então, dentro do esporângio vai ocorrer a formação aí dos esporos, que são chamados de zoósporos flagelados. Tranquilo, né, gente? Bom, é importante dizer que um pequeno grupo, né, um subgrupo aí dos quitridiomicetos, além da parede celular composta de quitina, que é a característica principal dos fungos, também vai apresentar aí celulose, né? A celulose que eu falei que é encontrada na parede vegetal das plantas, tá certo? Bom, além de ter essa estrutura aqui, alguns quitridiomicetos vão ter uma estrutura mais simples, né? Se assemelhando a uma célula aí unicelular ovoide, tá? Ok? Bom, eles são aí parasitas de plantas, e de alguns animais, como dípteros.
e outros são decompositores de plantas e animais. Essa imagem aqui eu estou mostrando para vocês, né, um Chytridium decompositor aí, já que ele está crescendo em uma folha morta, ok? Tranquilo, né, gente? Bom, zigomicetos é um outro grupo de fungos. Esse daí vai apresentar o zigósporo, tá? Que é o esporo aí formado de forma sexuada. Na verdade, esse zigósporo aí, ele é uma estrutura de resistência, tá? Então, vai ter uma parede bem espessa, bem grossa, que faz com que esse esporo, né, ele consiga sobreviver aí num ambiente inóspito, num ambiente que não seja ideal para o crescimento do fungo. Quando o ambiente for favorável novamente, quando tiver a umidade, a temperatura ideal para que o fungo consiga, né, crescer, se desenvolver, aí esse zigósporo ele começa a germinar e originar o novo fungo, tá? Esse zigósporo ele é produzido aí, ó, por duas hifas, né? Então essas hifas elas vão, né, juntando aí essas substâncias e dá a formação aí desse esporo de resistência, tá? E aí, no caso, ele é formado pelo zigosporângio, tá certo? Bom, esses zigomicetos, eles não desenvolvem corpos de frutificação específicos. Lembra que eu falei para vocês que os fungos apresentam, alguns grupos apresentam corpos de frutificação? Então, nesse caso aqui, os zigomicetos não apresentam. Eles ocorrem no solo, tá? Ou decompondo a matéria orgânica morta, então são principalmente decompositores de plantas e animais. E alguns, pouquíssimos, podem formar aí associações com plantas, tá? Alguns são micorrizas. A gente vai falar mais na frente exatamente como é que funcionam as micorrizas, tá bom? Bom, eles apresentam hifas também cenocíticas, tá? Então, vocês estão vendo aqui um representante bem específico, olha só, ele não tem aí os septos, né? Então, ele é aqui, ó, todo hialino, ele não tem aquela separação das células através dos septos. Então, a hifa é cenocítica, tá? Que vocês conseguem visualizar também. Gente, olha só, o principal conhecido de vocês aí é o bolor negro do pão, né, do gênero Rhizopus. Então, esse gênero, né, ele decompõe aí, ama decompor pães, tá certo? Então, se vocês deixarem os pães aí 3 dias e tal, pode ter certeza que vai aparecer aí esse fungo crescendo no pão, tá certo? Então, como é que isso ocorre? Ah, o esporo estava aí no ar, caiu no pão, encontrou alimento, né, muito carboidrato aí, ideal para o fungo. Então, esse esporo caiu, ele começa a germinar, né, a formar a estrutura vegetativa, né, a hifa vegetativa. Com o passar do tempo, origina aí, então, as estruturas reprodutivas, tá? Então, vai formar aqui os esporângios, e nesses esporângios ocorre a produção dos esporos, que, novamente, são liberados e germinam e geram novos fungos, tá certo? Então, aqui a gente vê um ciclo formando os esporos assexuados, tá bom? De forma sexuada, a gente vê a formação dessa forma aqui, no encontro de duas hifas. Tranquilo, né, gente? Ah, aliás, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre esse. Esse fungo aqui, ele é bem curioso, bem interessante, ele cresce nas fezes de ruminantes, tá? Para que esse fungo consiga, né, crescer, para que o esporo consiga se desenvolver e gerar novos fungos, primeiro esse esporo precisa passar pelo trato digestório dos ruminantes, tá? E como é que isso ocorre, professor? Então, esses esporos, né, eles vão cair, veja, aqui, ó, essa estrutura, ela é basicamente água, gente, ó, muita água. Então, com o calor, né, essa estrutura ela meio que murcha um pouco e ocorre uma explosão e a liberação dos esporos que estão aqui, ó, essa massa escura aqui, ó, tá certo? Então, aqui esse esporo, ele vai cair longe, lá na gramínea, no capim. Então, quando o boi ou a vaca se alimentar ali, o que é que acontece? Ela vai ingerir, junto com o capim, esse esporo. Então, esse esporo vai passar pelo trato digestório e, ao fazer cocô, né, esse boi, essa vaca, vai liberar o esporo. Aí, no ambiente favorável, esse esporo ele vai germinar ali no cocô e vai gerar um novo fungo. Vai ocorrer o processo, de novo, de explosão, esse esporo vai cair em um novo capim, uma nova gramínea, né, o boi vai se alimentar e aí vai passar de novo pelo trato, reiniciando o ciclo. Tá? É bem interessante, muito interessante a reprodução desse fungo, ok? Bom, o outro grupo, é o maior grupo, inclusive, dos fungos, tá? O grupo mais diverso, é chamado de ascomicetos, tá? Então, é muito interessante esse grupo, tem grande diversidade de fungos aí, é o maior representante dos fungos. Aqui a gente tem a estrutura, tá? Então, veja, aqui nós temos o micélio reprodutivo, ou, desculpa, vegetativo, que fica dentro do substrato, tá certo?
apresenta, ó, hifas septadas, então, veja, ó, esses tracinhos aí, ó, tá separando as células, tá? Então, hifas septadas, vocês podem dar um zoom lá no slide, o slide já está disponível, é só vocês darem um zoom que vocês conseguem visualizar melhor, ok? E ela vai apresentar também, né, aqui a estrutura de reprodução que fica fora do substrato. Então, veja, ó, o que vocês veem aqui fora do substrato é a hifa de reprodução, tá certo? Então, gente, nos ascomicetos, os nomes são muito específicos e o nome ascomiceto é devido até essas estruturas específicas. Prestem bem atenção. Veja, então, na estrutura reprodutiva, nós vamos ter aí a formação do corpo de frutificação, tá? Então, essa estrutura reprodutiva aqui do ascomiceto é o corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação, ele é chamado de ascocarpo, tá? O corpo de frutificação dos ascomicetos é chamado de ascocarpo, tá? Então, nos ascocarpos, ocorre a formação de hifas muito específicas para a formação dos esporos sexuados, tá? Essas hifas, pessoal, elas são chamadas de ascos, tá certo? Então, os ascos são as estruturas específicas para a produção dos esporos. E esses esporos, eles são chamados de ascósporos, ok? Então, veja, na estrutura reprodutiva, no micélio reprodutivo dos ascomicetos, nós temos o corpo de frutificação, que é chamado de ascocarpo. Nesse ascocarpo, nós vamos ter hifas específicas, chamadas de ascos, e dentro dos ascos ocorre a formação dos ascósporos, que são os esporos de origem sexual. Fechado? Tranquilo, né? Bom, a maioria dos ascomicetos são de origem, ocorre, né, no caso, no ambiente terrestre, tá? No ambiente terrestre úmido, claro, principalmente aí as florestas, por exemplo, e eles têm representantes unicelulares e multicelulares, tá? Esses aqui filamentosos apresentam muitas células, são multicelulares, e nós temos aí as leveduras, tá? As leveduras aí que são unicelulares. Então, cada uma dessas bolinhas que vocês estão vendo aí é um fungo diferente, é uma levedura diferente, tá certo? Então, unicelular. E esses ascomicetos, eles podem formar associações mutualísticas aí, tanto líquens como micorrízas, tá certo? A gente fala melhor sobre os líquens e as micorrízas mais à frente. Bom, os ascomicetos, pessoal, eles são muito utilizados aí como alimento pelo homem, tá? Na produção. As leveduras, no caso, são muito utilizadas aí na produção de pães, de bolos, na pizza, na massa da pizza, são utilizados aí na produção de cervejas, de vinhos, tá certo? Tudo através de um processo que essas leveduras realizam, que é da fermentação, ok? A gente, inclusive, vai realizar uma prática sobre isso, para entender melhor esse processo da fermentação das leveduras, tá bom? Bom, também na produção de queijos, alguns fungos são utilizados diretamente, né, como alimento. Aqui nós temos a trufa, que é considerada uma iguaria, por isso é muito cara, tá? Encontrada aí principalmente na Europa. Inclusive, pessoal, porcos e cães, eles são, como é que fala? Eles se especializam na busca, na procura, né, dessas trufas, tá? Porque elas ficam enterradas no solo, só que elas liberam um cheiro muito específico, e aí, né, esses cães e porcos, eles são aí, procuram essas trufas, tá? Esses fungos, esses ascomicetos também, alguns vão produzir substâncias que atuam como antibióticos, então são importantes aí na indústria farmacêutica, tá? Aqui nós temos o representante do penicillium, que dele se produz a penicilina, que é um antibiótico muito importante, ok? Alguns fungos, né, ascomicetos vão produzir algumas substâncias que são tóxicas, pode levar até a morte do indivíduo, e outros aí vão produzir, né, toxinas que deixam a pessoa, né, tendo alucinações, tá certo? Então, são bem específicas aí essas toxinas. E outras causam doenças, tá? Como as micoses nos animais, e aí aqui, ó, os fitopatógenos nas plantas, tá certo? Então, aqui a gente tá vendo, por exemplo, a ferrugem do cafeeiro, tá? Um fungo que infectou a planta do café. Tranquilo, né, gente? Então, os ascomicetos são aí um grupo bem grande, né, com grandes características interessantes. E aí nós temos os basidiomicetos, tá? Os basidiomicetos, pessoal,
assim como os ascomicetos também vão apresentar aí os corpos de frutificação, né? Então, aqui nós temos na imagem, ó, o micélio vegetativo dentro do substrato aí do solo, e fora nós temos, então, aí o corpo de frutificação, né? O cogumelo, que em si é o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação é chamado de basidiocarpo, tá? Então, basidiocarpo é o corpo de frutificação. E no caso aí, nós temos nesse basidiocarpo as hifas específicas para a produção dos esporos. Essas hifas, então, são chamadas de basídios, tá? E dentro dos basídios ocorre a produção dos basidiósporos, que são os esporos de origem sexuada, tá certo? Então, basidiósporos são os esporos dos basidiomicetos, produzidos dentro dos basídios que ficam nos basidiocarpos. Bom, os basidiomicetos podem formar micorrizas, raramente, né, algumas espécies podem formar líquens, são muito utilizados na culinária, vocês já ouviram falar, ou talvez até já comeram numa pizza, ou alguma salada com o champignon de Paris, que é vendido no supermercado, é um cogumelo, tá, comestível. São também, alguns produzem também toxinas, tá, e são alucinógenos, então alguns podem levar ao óbito, outros causam confusão mental, e outros também causam micorrizas, ou então são fitopatógenos, né, causam doenças atômicas, tá bom? Aqui eu trago algumas imagens, né, orelhas de pau, cogumelos, tá, os cogumelos. Aqui é um fungo bem interessante, conhecido popularmente como ninho de passarinho, do gênero Ciatus, meio cogumelo. E aqui o champignon de Paris, que é o fungo que eu falei comestível, aí, usado em pizzas, saladas, enfim. Bom, resumindo a classificação dos fungos, né, a característica dos fungos aqui nesse cladograma bem simplificado, né? Característica principal dos fungos, ó, todos eles apresentam parede celular composta de quitina, ok? Eles apresentam, como é que fala? Eles são heterotróficos por absorção, né? Então, eles absorvem os nutrientes do meio. Como eu falei lá na aula anterior, né? O que é que acontece? O fungo, ele libera as enzimas para fora do seu corpo, essas enzimas atuam ali no substrato, né? Degradam ali, e aí o fungo, ele absorve diretamente os nutrientes, tá certo? Então, são heterotróficos por absorção. Eles têm o corpo formado aí por hifas, né, e o conjunto de hifas vai formar o micélio vegetativo, que fica dentro do substrato, e o micélio reprodutivo, que fica fora do substrato, ok? Bom, e a reprodução dos fungos sempre ocorre aí por esporos, né, então nós vamos ter a origem de esporos tanto de forma assexuada, quanto de forma sexuada. E essas estruturas de reprodução, os esporos, e as estruturas específicas de formação desses esporos são utilizadas aí na classificação dos grupos, né? Então, nós temos aqui o primeiro grupo, os quitridiomicetos, né, que tem todas essas características aqui, todos eles vão ter essas características, obviamente. E aí, os quitridiomicetos vão ter como característica específica, são fungos que ocorrem no ambiente aquático, ou seja, dentro da água, e vão apresentar aí os esporos, chamados de zoósporos, que são uniflagelados, ou seja, apresentam um flagelo importante aí na locomoção dentro da água. Tranquilo, né? O segundo grupo, pessoal, todos os três demais, né, perderam aí o flagelo, então vão produzir esporos sem flagelos, ok? Bom, o primeiro grupo, então, que a gente tem aqui é o do zigomiceto, que vai apresentar o esporo chamado de zigósporo. Depois, nós temos aí dois grupos que vão apresentar corpo de frutificação, tá? Muito específico. Então, os ascomicetos vão apresentar como corpo de frutificação o ascocarpo. Nesse ascocarpo vai ter hifa específica para produzir os esporos. Essas hifas são chamadas de asco, e dentro dos ascos são produzidos, então, os esporos chamados de ascósporos, tá certo? Ascósporos. Bom, já nos basidiomicetos, nós vamos ter aí como corpo de frutificação o basidiocarpo. No basidiocarpo, nós teremos os basídeos, né, que são as hifas específicas para produzir, então, os esporos chamados de basidiósporos. Tranquilo demais, né? Ficou com dúvida? Volta um pouquinho o vídeo aí, assiste de novo, que com certeza dá para vocês pegarem, tá certo? Tranquilo, né, classificação? Então, vamos falar aqui das associações mutualísticas que eu prometi para vocês, né? Então, nós temos aí os líquens, que são associações principalmente aí de fungos do grupo dos ascomicetos,
né, com algas verdes, tá, gente? Então, é uma associação benéfica, eles trocam benefícios. No caso, a alga, ela produz aí os carboidratos através da fotossíntese, elas produzem, então, o alimento, tá, e troca aí com o fungo, e o fungo oferece, então, aí proteção e retém sais minerais e umidade aí para essa alga, tá certo? Nós temos também as micorrizas, que são associações entre fungos, tanto representantes dos basidiomicetos como os dos ascomicetos, aí, com raízes de plantas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a planta, né, a raiz da planta, e tudo isso aqui é o micélio do fungo associado à raiz dessa planta. Então, ajuda aí, ó, o que é que acontece nessa associação? A planta, que é autótrofa, como a alga, ela produz o alimento, né, o carboidrato, através da fotossíntese, e o fungo, ele auxilia aí na absorção de sais minerais e água, tá certo? Curiosidade, o maior representante, né, de organismo, vivo no mundo, é um fungo, tá? Um fungo, inclusive, micorrízico. Então, esse fungo, ele ocupa vários milhares de hectares, tá? Inclusive, ocorre lá nos Estados Unidos, associada a plantas, tá? Então, esse fungo, ele cresceu muito, né, se associando a raízes de várias plantas, né? Então, é considerado o maior organismo vivo do mundo, tá certo? Importância dos fungos. Os fungos, como vocês já viram aí, né, eles são importantes na ecologia, como decompositores, né, através das micorrizas, são importantes na agricultura, né, alguns causam doenças, né, algumas plantas importantes aí na agricultura, ó, aqui eu trouxe a praga do cacau, outros são importantes aí ajudando no fortalecimento de plantas, né, na absorção de sais minerais, de nutrientes do solo, alguns são importantes aí na pecuária e saúde pública, já que podem causar também doenças, né, em alguns animais, em alguns organismos aí, né? Então, funcionam como parasitas e liberam toxinas. São importantes aí na alimentação, né? Alguns são comidos diretamente, né? Servem diretamente para alimentação, como a trufa, e outros são utilizados aí na produção de pães, bolos, pizzas, queijos, enfim. E a gente tem também a importância aí como antibióticos, né? Na produção de remédios contra bactérias. E a gente tem aí essas questões aí de saúde pública, né, no qual alguns fungos causam doenças, como as micoses, ok? Então, aqui é um mapa, tá, um mapa conceitual aí, sobre essa importância dos fungos, e, então, por hoje é só, meus queridos, até a próxima aula, um abraço do professor Lucas.